A gente já fez um vídeo falando sobre como a inteligência artificial pode roubar o seu emprego e tudo o que nós fazemos pode ser substituído pelas máquinas. Mas a Jéssica prometeu e nós estamos aqui para cumprir. Vamos fazer um vídeo um pouco mais otimista, olhando para os pontos positivos da inteligência artificial? Antes de analisarmos efetivamente os pontos positivos da IA, nós vamos entender mais sobre os tipos de IA que nós temos hoje. A gente tem o ANI, o AGI e o ASI. A ANI é a inteligência artificial limitada, ou seja, é um modelo de linguagem, é um algoritmo, é um programa basicamente, que serve para um propósito muito específico. Esse tipo de inteligência artificial a gente pode encontrar, por exemplo, em videogame. No videogame você tem lá os bonequinhos que são controlados pelo computador e eles basicamente têm uma mini inteligência ali. Eles têm um algoritmo que diz para eles, olha, se acontecer isso, você tem que fazer isso. Se acontecer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, certo? E esse tipo de inteligência artificial é o mais simples e fácil de se encontrar e também um dos mais fáceis de se programar. Afinal, você tem um monte de se, faça. Ações e reações. Exatamente. Se acontecer, faça. Se Nada acontecer, que saia do faça. roteiro. Você não consegue sair do roteiro nem improvisar nesse tipo de inteligência. Por isso que ela é limitada. Perfeitamente. As inteligências artificiais limitadas evoluíram e hoje elas englobam o que nós chamamos de LLMs. Que é o modelo de linguagem em larga escala. Esses modelos de linguagem basicamente são programas muito inteligentes que são treinados com reforço positivo e negativo. Por exemplo, o ChatGPT é um modelo de linguagem de texto. Ele foi treinado lá no início, primariamente com texto. Então você pega livros, filmes, séries, qualquer forma de comunicação, entrega para ele e explica para ele o que significam as coisas. O que significam essas sentenças, o que elas significam juntas, o que elas significam separadas, em contextos diferentes. E aí você pede para ele te dar respostas, Você começa a treinar ele e vai fazendo perguntas. E o programa vai te dando respostas. Conforme as respostas que ele for dando forem se aproximando dos resultados que você quer, ou seja, conforme ele for escrevendo certo, as coisas que ele for falando for fazer sentido, você dá um reforço positivo para ele. É tipo treinar um bichinho, sabe? Você dá um petisco. Conforme ele for errando, você vai lá e corrige ele e dá um reforço negativo. Basicamente isso vai treinar os neurônios do ChatGPT para ele falar da forma mais adequada, para ele falar de uma forma que é convincente, E isso a gente está falando de zilhões de informações, literalmente. Isso é muita informação. É muita coisa. Muito poder de resumindo, processamento. mas assim, é um processo que já vem sendo feito há muito tempo, com muita informação realmente. Então o que a gente entende como inteligência artificial limitada, para resumir, é uma inteligência artificial que é capaz de fazer apenas um tipo de coisa. Por que eu estou explicando isso? Porque depois da inteligência artificial limitada tem a inteligência artificial geral. E é aqui que as cabeças explodem e o Exterminador do Futuro vira um filme sobre o nosso futuro e não uma ficção científica. Bom, a AGI, que é a Inteligência Artificial Geral, ela já não está limitada a programações. Ela já consegue raciocinar por conta própria e já tem toda uma cadeia de inputs ali para todo tipo de estímulo a situações adversas como nós. Ou seja, a capacidade de improvisar. Nesse ponto que a gente começa a ver as inteligências artificiais da ficção, como no Eu, Robô, por exemplo, em que o robô começa a pensar da forma que a gente entende pensamento de um jeito subjetivo, sabe? Esse tipo de coisa não existe hoje. Esse tipo de coisa está ainda dentro da nossa realidade atual, longe de acontecer, porque todos os algoritmos que nós temos hoje de inteligência artificial são limitados. Não existe uma inteligência artificial geral. O que existe é a inteligência geral. Normalmente está dentro das nossas cabeças, não na cabeça de todo mundo, tenho que confessar, mas normalmente está dentro das nossas cabeças. Partindo desse princípio, nós temos uma extrapolação dessa inteligência artificial geral, que é a superinteligência artificial, a ASI. Exatamente. Aqui a gente já entra num aspecto de ficção científica, porque nós não conseguimos mensurar até onde essa superinteligência seria capaz de ir. Mas em suma, ela teria controle de absolutamente todas as suas funções, ao mesmo passo que de todos os cálculos e variáveis possíveis do seu meio ao mesmo tempo. É algo que está realmente bem fora da escala. A gente entra aí, por exemplo, naquelas consciências coletivas, que aparecem em séries como Rick and Morty, por exemplo, em que você tem um conjunto de indivíduos que todos eles pensam em conjunto. É como se o cérebro deles fossem conectados e mesmo assim eles são capazes de se dividir. Falando de um programa, no caso dessa superinteligência artificial,
Seria um programa que é capaz de rodar vários programas dentro da sua instância, tendo consciência de cada um desses programas ao mesmo tempo. Então é uma parada muito complexa que vai muito além do nosso escopo aqui. Então o que vocês precisam entender é que a gente não tem nenhuma AGI. Esse é o nosso medo, porque a partir do momento que tiver, pode ser que a humanidade realmente esteja fadada ao fracasso. Porque daí a gente está falando de um robô com criatividade, a gente está falando de um robô com consciência, ou pelo menos um nível de consciência, dependendo de como você entende a consciência. Pensando sobre isso, né, aí eu fiquei aqui pensando comigo, pode ser uma pergunta boa, mas assim, se ele vai ficar tão parecido com os humanos no quesito de, né, de sentir, ter toda essa questão, será que ele não vai ter os mesmos problemas que um ser humano? Só que vai ser muito mais forte? Possivelmente. Já que nossos sentimentos, nossos desejos nos sabotam, por que o robô, com esses inputs, não vai ter também desejos e coisas que vão sabotar ele? Aí a gente entra numa discussão filosófica que vai muito além da simples olhar para um programa de computador e imaginar que esse programa é capaz de racionalizar e de criar. Porque a gente está falando de conceitos que englobam aí crenças. Porque, por exemplo, os nossos sentimentos, por mais que eles estejam desenvolvidos em uma área específica do nosso cérebro, talvez eles não sejam reproduzidos da forma como a gente sente numa consciência criada, certo? A gente desenvolve os sentimentos porque nós somos ensinados a isso. A gente desenvolve essas características que nós temos de apego, de afeto, até de raiva e tudo mais, porque o meio que a gente tá nos desenvolve esse tipo de coisa. Agora, a questão é, será que uma inteligência artificial geral que seja criada e comece a ser treinada com linguagem, né, em um meio humano, não vai desenvolver isso justamente por causa dessa contaminação? Então, realmente vira uma coisa muito absurda. Uma discussão filosófica que vai longe aí, se estende. Mas, de novo, a gente está indo para um campo da filosofia que está muito longe do escopo desse vídeo. Então, vamos focar na inteligência artificial limitada, que é o nosso objeto deste vídeo e das nossas discussões e da nossa realidade agora. Quando a gente fala de inteligência artificial limitada, a gente está com tanto acesso nos dias de hoje que fica difícil não confundir as coisas. A inteligência artificial limitada, ela engloba o chatbot. Mas o chatbot em si não é a mesma coisa do ChatGPT. Porque o ChatGPT é um modelo de linguagem. Então, quando a gente for falar dessas vantagens, entenda que as vantagens vêm mais do ChatGPT do que desses chatbots, ok? Watch me as I take off. I'll be working until I have all of my days off. Then I'm surfing in California when I'm paid off. I'll be blurring my vision, sipping on that bass sauce. La da da, watch out, I'm coming, yeah. I know, I'm a hustler, I go. Got me running, got me gunning. Uma das maiores vantagens do ChatGPT é você colocar uma informação e pedir para ele adaptar aquela linguagem para você, né? Explica sobre a teoria tal assim, de maneira resumida, uma coisa fácil. E aí você vai tentando achar uma resposta com a personalidade que você quer, com o estilo que você quer. Resumindo, ampliando, adicionando informação ou algo assim. Então manipular as informações através do ChatGPT é uma ótima ferramenta para aprendizado e etc. Nisso entra também a parte de tradução dele, já que ele é uma ferramenta treinada pra caramba com a comunicação das pessoas, ele é uma ótima ferramenta para se comunicar, ou seja, para revisar e melhorar textos, para traduzir coisas com contextos ou algo que já esteja dentro, obviamente, da linguagem, né, dentro da gíria que ele foi treinado. Então, se eu não entendo, por exemplo, o que significa uma gíria em inglês, eu peço para ele me explicar em uma língua específica, ele é um ótimo modelo para fazer isso. Uma outra vantagem são os algoritmos das redes sociais, Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, todas as redes sociais que existem. Justamente ele indica para você coisas do seu interesse, fica muito mais fácil você buscar as coisas que você precisa dentro dessa bolha de informações que são do seu ramo, da sua área de atuação, do seu ramo de entretenimento, etc. Fora que, graças a esses conteúdos personalizados que são entregues para você, você meio que não precisa buscar. Se o seu objetivo é entretenimento, por exemplo, a Netflix já conhece você. Baseada nas coisas que você assistiu, ela vai te recomendar algo que provavelmente você já vai gostar. Assim como o seu Spotify. Muito provavelmente você recebe daily mixes diários do Spotify com músicas que você gosta e às vezes até tem alguma música nova ali, mas ela tá próxima das coisas que você já tá habituado a ouvir e tem muitas chances de você gostar desse conteúdo. Então isso facilita o consumo de conteúdo e também facilita para os artistas. Afinal, é muito mais fácil para mim ser descoberto hoje numa playlist do Spotify graças a esse algoritmo do que depender de uma pessoa descobrir o nome de uma música minha e, sei lá, adivinhar e resolver ouvir.
Como acontecia antigamente nos CDs, né? Você não tem que pesquisar Exato. especificamente quem você quer ver falando, qual é o conteúdo, você não precisa. Se você jogar algo naquele sentido, todo mecanismo ali já vai favorecer encontrar esse tipo de conteúdo e achar novos artistas, novos produtores, novas pessoas falando sobre aquilo. Exatamente. É muito fácil você pensar no ChatGPT da vida como um facilitador. Tipo aquele professor de português que vai revisar os trabalhos e ele aponta lá, olha, faltou uma vírgula aqui, seria melhor se você substituísse essa palavra por essa. Se você olhar por essa ótica, o próprio ChatGPT, como modelo de linguagem, é uma ferramenta também muito poderosa no quesito de ensino, né? Então, além de poder traduzir as respostas, como a gente já falou antes, ele pode revisar seus textos, ele pode te ajudar a criar textos ou elaborar ideias de uma forma mais concisa, né? De uma forma mais coesa. Enfim, se você jogar qualquer texto que você escrever dentro do ChatGPT e pedir para ele revisar, ele revisa. Pedir para ele melhorar, melhora. Pedir para ele mudar a linguagem, ou seja, se o teu texto está muito formal e tu quer transformar ele em uma coisa mais informal, tu consegue. E uma coisa que eu já utilizei e gostei muito da ferramenta é: eu preciso adequar a minha ideia a um número X de caracteres. Então eu falo para ele, olha, pegue essa ideia, só que reduz os caracteres para tantas letras. Mas a gente tem que fazer isso na mão, né? Então já é um recurso, sim, fantástico. Para mim, que eu escrevo projetos, coisas do tipo, excelente, uma coisa que ajuda muito. Exatamente. Se você souber usar esses modelos como ferramenta, né, não como algo para criar algo do zero, que é o ponto negativo que a gente citou no vídeo passado, mas como uma ferramenta para ajudar você a elaborar a sua ideia, ou seja, desenvolver aquilo que já está dentro de você, aí sim elas são ferramentas muito poderosas e muito positivas. Melhor do que o assistente ou o estagiário. O café do meio é muito mais gostoso que isso. Aí a gente tem as inteligências artificiais generativas, né? Aquelas que trabalham com imagem através de bancos de dados e tal. Elas são treinadas da mesma forma que os modelos de linguagem, só que ao invés de ser treinado com texto, elas são treinadas com imagens. Aí a gente vê, por exemplo, ferramentas muito úteis, né, sendo usadas hoje em dia para facilitar e agilizar o trabalho de fotógrafos e até videomakers, agora que está chegando em alguns editores de vídeo, onde você tem uma ferramenta ali que, tipo, você seleciona um objeto que você quer apagar e você clica em apagar, ele gera uma imagem baseada nas texturas em volta e tal. Não fica aquela coisa artificial ou mesmo aquela coisa que dava um trabalho pra caramba de fazer bem feito antigamente. Você consegue fazer isso muito mais fácil agora. Você simplesmente seleciona e ele gera uma imagem ali por cima, né? Fica um negócio um bom tempo. Nossa, eu acho que a parte de economização de tempo é... Fora aquela coisa, a pessoa quer fazer uma coisa simples, que é, cara, tem um objeto ali, eu quero só tirar aquele objeto. E ela tinha que, às vezes, deletar aquele programa, porque assim, eu vou ficar aqui 6 horas fazendo isso aqui, que talvez pode ser que nem fica bom depois. Então a IA tem essa ferramenta que facilita a ferramenta de clone, você pegava a parede de outro lado e aí clonava a parede, aí você tinha que deletar em volta pra ficar com um borradinho pra não ficar... Nossa, então assim, isso aí facilitou muito, né? Porque a gente vive num mundo em que a imagem é tudo. A gente tá consumindo imagem o tempo todo. Você não tem mais uma semana pra editar uma foto que vai bombar. Não, todo dia tem que ter foto boa. Então, a gente pode colocar a economia de tempo como mais uma vantagem que está vindo graças a essas inteligências artificiais mais gerais. Como uma assistente, repetindo, né? Como uma assistente de todo esse processo criativo de imagens. E a questão de vídeo também é bem interessante porque, igual você falou, já tem alguns mecanismos ali, diminuir o ruído, melhorar tal coisa. Eu tô falando já que tá chegando, não sei se você viu, mas já tá chegando ferramentas que geram vídeo através de texto. Às vezes você tá editando um vídeo pro YouTube, por exemplo, você quer fazer seu conteúdo lá e você precisa de uma imagem de referência de alguma coisa que não existe, ou que você não tem. Você vai lá, digita o prompt e ao invés de ter que desembolsar milhões aí fazendo... contratando artistas 3D e tal, não sei o que, você que é criador pequeno, você consegue ir lá e fazer por conta. Esse tipo de coisa. Óbvio que eu tenho que ficar me segurando nesse vídeo inteiro para não falar de todos os pontos negativos que implicam o uso dessa inteligência, parte de profissionais aí que estão com risco de perder de fato o emprego por causa desse tipo de coisa. Não tô entrando no mérito da dublagem, desse tipo. Aqui é pontos positivos. Como vocês viram, né? Vamos olhar pelo lado positivo. É uma ótima ferramenta. Ferramentas excelentes, ferramentas maravilhosas, tá? Uma ótima ferramenta de edição de imagem que agiliza muito o trabalho. Exatamente.
mas que outros mercados a gente pode ver aí tendo uma contribuição significativa graças aos avanços da inteligência artificial? Todos. É uma boa resposta, mas a gente precisa dar exemplos, porque senão não tem vídeo. Um exemplo de todos. Educação, segurança pública. Não, também não é assim. É para explicar o que melhora, né? Poxa, tipo, tá, educação a gente já colocou. Educação a gente já colocou que tem as vantagens aí do próprio ChatGPT na questão de ensinar linguagem, tradução de texto, até mesmo para questão de pesquisa, né? Para desenvolver melhor pesquisa, fazer trabalhos e tudo mais. Beleza, educação a gente já tem um ponto. Agora fala aí de trabalho. O que pode melhorar no trabalho com relação a inteligências artificiais no geral? Fora a parte de texto, que a gente já citou. Eu ia falar da parte de texto, né? Mas é justamente melhorar essa parte da comunicação com o cliente. Você tem uma ferramenta que o cliente se sinta mais acolhido, sem ter necessariamente que ter uma pessoa ali, treinar essa pessoa, mas que esse mecanismo já faça isso. Digamos que a gente tem ali uma empresa com 30 funcionários em que a gente tem que, de fato, realizar a gestão de tempo, gestão de projeto, um monte de questões ali associadas ao orçamento, a tempo de trabalho e coisa do tipo. O trabalho humano que é feito para lidar com esse tipo de situação, muitas vezes ele envolve uma carga de papelada tão grande, mas tão grande, se você tiver um programa ali que consegue, através de inteligência artificial, gerir esses leads, gerir os contatos que são mais propensos a fechar negócio, venda, gerir quais são os funcionários que estão com a produtividade mais alta, ver uma média ali de tempo de trabalho dessa galera, para organizar os organogramas de tempo dessa empresa, para que as coisas sejam feitas dentro dos prazos que estão mais dentro da realidade desses funcionários do que só prazos genéricos que a pessoa não sabe se vai entregar, acho que é uma possibilidade. Apesar de que eu vejo isso já como uma coisa mais no futuro. Não visualizo isso como sendo algo muito do agora. Um outro exemplo, medicina. Se você tem ali um modelo treinado em cirurgia, um modelo treinado no corpo humano, um modelo de inteligência ali que entende como o corpo funciona, e você tem uma cirurgia acontecendo, no qual você precisa improvisar alguns métodos e tudo mais. E às vezes você tem 2, 3 médicos fazendo a mesma cirurgia, né? Você tem o cirurgião cardíaco, o cirurgião lá do cérebro, neuro, um orto junto, um onco junto, tudo na mesma sala de cirurgia. Para fazer o quê? Para caso dê algum problema durante essa cirurgia, durante esse procedimento no paciente, que esteja envolvendo uma outra área do corpo, esses outros médicos têm que entrar em ação. Agora, se você tem uma inteligência artificial que é capaz de gerir tudo isso ao mesmo tempo, se acontece alguma coisa ali, ela é capaz de orientar o médico, obviamente capacitado, mas assim, um médico que já entende do corpo humano, a realizar o procedimento de forma mais adequada. Fora a questão de rodar modelos de simulação ali, para saber se uma cirurgia às vezes pode ser menos invasiva, saber às vezes uma outra abordagem, por exemplo, de remoção de tumor no cérebro ou alguma coisa nesse sentido, entende? Então a área de simulação também é uma que pode se beneficiar muito com o advento dessas inteligências artificiais, porque as simulações estão ficando mais avançadas, né? Você pode simular coisas ali de forma mais precisa e mais técnica, e isso pode de fato salvar vidas, tanto na parte de engenharia, simulando aí máquinas grandes e tudo mais que vão dar menos problema, menos acidente, etc., quanto na parte de medicina, como eu já citei antes. E o Jarvis do Homem de Ferro? Vamos falar de ficção científica, mas em qual tipo de inteligência ele se enquadra? O Jarvis a gente pode dizer que é um modelo de linguagem, como o ChatGPT, aplicado em voz e o jeito que ele foi treinado ali, né? Se a gente for olhar o jeito que ele fala, o jeito da entonação dele, ele é um modelo de voz e é um assistente virtual. Só que, conforme os filmes foram avançando, né, você vê que o Jarvis ele vai se desenvolvendo ali como um personagem dentro da ficção do filme do Homem de Ferro, e ele adquire a consciência geral, tanto que depois ele acaba virando ali, quando mescla com o Ultron e tem todo aquele rolê, ele vira o Visão. Mas antes disso ele era um modelo de linguagem, um assistente virtual, basicamente com uma inteligência limitada, né? Ele demonstra que tem acesso então, ali a todas as redes. Passou de limitada para uma super inteligência. Ele passou de limitada para uma super inteligência. Adoro. Mas aí a gente tá falando de super-herói, né? Eu só viajei no tema, foi mal. E com a joia da mente até eu viro super-herói, né? Daí não conta. A inteligência artificial chegou para ficar e isso é algo que não tem como negar. A gente já tá num nível de posição hoje que não tem como voltar atrás, não dá para esquecer o que veio, não tem como apagar o ChatGPT da internet. Não tem como desaprender? Não tem como desaprender, exatamente. Então chegou para ficar, agora o negócio é se adaptar e usar essa ferramenta maravilhosa e muito poderosa a nosso favor. E tentar não ser substituído e não deixar ela chegar na consciência e eliminar a humanidade.
Essa parte é importante também. Sometimes you gotta let them go, oh. I know it's hard, but you're better on your own, oh. I know the scars got you feeling all alone, oh. I know it's hard, but you gotta let them go, oh. Say it with me, everything is okay, yeah. Hey, yeah, hey, yeah, yeah. But you gotta let them go, oh. I know it's hard, but you're better on your own, yeah, on your own, yeah. All these feelings kept, I wanna be over it. But something deep inside makes me feel alone again. They were in my life, never got that closure yet. Push the pain aside, it's heavy when I'm sober, yeah. Turn my thoughts off, I'm over. Fim de rolê, digo, fim de vídeo. Até semana que vem. Lembra de que se você gosta desse tipo de conteúdo, você tem que se inscrever aqui e deixar o like, tá? Não esquece disso. E também lembra que se você quiser assistir mais, você sempre pode clicar nessa playlist aqui e assistir a nossa história desde o começo, entendeu? Nem todos os vídeos que a gente faz é falando sobre assuntos do momento. Na verdade, grande parte dos vídeos que a gente faz é falando sobre a gente. O tipo de assunto nosso é bem variado. É, a gente faz o que dá vontade. Explorar. Casal Track TV é nossa televisão particular. A gente filma o que a gente tem vontade, faz o que a gente tem vontade, fala o que a gente quer. Isso aí. É tipo o SBT, né? Que é o Silvio Bravanel televisão. Aqui é o Casal Track TV. Ou Casal Track Vlog. Depende de que época aí que você chegou. E depende do conteúdo. Pode ser vlog ou pode Eu falei da playlist, mas ela só vai aparecer agora. Então, até semana que vem.